Graça e paz, igreja. Isso. Como eu estava com saudade de vocês. Você não tem noção disso. Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e versículo 17. Atos, capítulo 15, 16 e 17. Para quem não sabe, eu cheguei hoje de madrugada, 1h30 da manhã, depois de 24 horas de viagem. Cansado um pouco, mas estou muito feliz. Na verdade, a gente não descansa, né? Eu já fiz um trato com Deus. Quando for para mim descansar, Ele me leva, porque a eternidade é o descanso eterno, né? Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos lutando de missão para missão. Quando eu fui por uma missão e voltei por uma missão. Estou aqui por causa de um propósito. Estamos aqui trabalhando, fazendo a obra do Senhor, lá do mesmo jeito. E vamos ter bastante tempo. Eu vou contar muitas coisas do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer lá, vai fazer aqui, vai fazer na Inglaterra, vai fazer na África, vai fazer na Europa, vai fazer nos Estados Unidos, vai fazer em todo lugar. Deus é bom, querido. Deus vai fazer. Amém? As promessas do Senhor, elas irão se cumprir na nossa vida. Atos capítulo 15 e versículo 17. Diz assim: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Amém. Feche a sua Bíblia, coloca aí no seu lugar, e eu queria pedir para você um pouquinho mais. Eu queria que você fechasse os teus olhos, ergue as tuas mãos aos céus, e que você falasse com o Senhor. Que você orasse, que o Senhor que você expressasse tudo aquilo que você deseja. O que você veio fazer aqui nesta noite? O que você veio entregar? O que você veio buscar? Entrega para o Senhor o seu dia, entrega para o Senhor o que você está sentindo, entrega. A presença aqui é real do Senhor, Ele está aqui, Ele deseja ouvir, Ele quer ter essa comunhão com você, Ele quer ter essa experiência, Ele quer marcar essa noite a tua vida, e isso só depende de você, porque Ele está aqui. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto uma unção, eu sinto uma graça de Deus aqui nesse lugar. É só você querer, é só você buscar, é só você alcançar isso. Fale com o Senhor, erga a sua voz, fale, ore em voz alta, agradeça a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de você estar aqui diante de um Deus verdadeiro. Você não está diante do pastor, você não está diante de uma igreja, não, de uma denominação, não, você está diante de um Deus todo-poderoso. Ele é vivo, Ele tem ouvidos e ouve, Ele tem olhos para ver, Ele tem boca para falar, Ele tem os pés e andam, as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar. Creia nisso, querido. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por essa oportunidade tão linda, Senhor, que temos de estar na tua presença, Senhor. Sentimos, Senhor, a tua graça, sentimos o teu amor, a tua misericórdia, Senhor. Estamos alegres, estamos felizes na tua presença, Senhor. Colocamos a nossa vida diante, Senhor, do teu altar, pedindo, Senhor, que o Senhor venha fazer tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nossa vida. Senhor, venha, Senhor, operar maravilhas, Senhor. Venha curar, venha salvar, venha libertar, venha ministrar em nós, Senhor. Venha fazer mais em nós. Queremos mais comunhão, queremos mais experiência, Senhor. Queremos mais da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, e fale uma vez mais com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar assento, queridos. Eu tinha programado de estar aqui e a minha programação foi toda alterada. Primeiro, a gente gostaria de estar aqui junto com a pastora Keila e com a Camila, e isso era
a nossa proposta, o nosso plano, mas isso não deu certo. E depois eu programei então de estar depois, esse final de semana nós estaremos recebendo lá o pastor Hernani, fazendo uma conferência de avivamento. Então eu programei de logo depois da conferência vir aqui, e essa programação também não deu certo. E depois eu fiz uma programação na minha cabeça dizendo assim, eu vou chegar lá na quinta-feira, então de quinta eu vou me preparando, e daí foi quando me avisaram, pastor, tu não vai chegar na quinta, tu vai chegar na quarta. Disse, meu Deus, eu vou chegar lá já no culto então, eu vou estar no culto então de quarta-feira. E no dia que nós estávamos lá na igreja, nós fizemos a passagem do ano na igreja, Deus me deu uma palavra, e quando eu estava pregando essa palavra, Deus disse, essa palavra tu vais pregar também em Maceió. E eu já estava no coração certo disso, convicto dessa palavra, e eu também já tinha agendado essa palavra. Então domingo de manhã eu vou fazer um culto de consagração, um culto de jejum, oração, com ceia lá na igreja, porque a igreja de Maceió diz que a presença vale muito mais, então com certeza a igreja vai vir toda domingo de manhã, eu já estou aproveitando dando o aviso, né? E então eu vou fazer isso no domingo de manhã. E quando eu cheguei hoje pela manhã, eu me acordei, fui fazer algumas coisas, e de tarde eu disse, não, eu vou me preparar então, buscar um pouco da parte de Deus, ver o que Deus quer para nós nesta noite. E Deus falou, não, esta noite é essa palavra. Disse, Senhor, mas hoje é uma quarta-feira. Não, mas essa palavra é para hoje. E quando eu estava preparando a palavra, o pastor Daniel Regis, que já esteve aqui na igreja, me mandou uma mensagem. E depois aqui eu vou ler para vocês a mensagem que ele me mandou, enquanto eu estava preparando essa mensagem, para que não tivesse nenhuma sombra de dúvida do que Deus tem para nós aqui hoje. E o que Ele tem para nós aqui hoje, querido, é para mim e para você. Não é para quem não veio, sabe? Ou quem está nos assistindo nas redes sociais também vai receber, né? O maná é para hoje, é para todos, é para hoje, mas tem um lugar, tem uma mesa posta. Nós precisamos buscar ao Senhor. Amém? Queridos, se caso alguém aqui hoje tivesse uma oportunidade de estar à frente de uma pessoa que pudesse atender um pedido para você, se ela desse uma oportunidade para você, você pode escolher algo que aconteceu na sua vida, muito bom algum tempo atrás, você pode trazer para você viver nesse ano novamente. O que você pediria para essa pessoa que voltasse a acontecer na sua vida? É claro, né? Todos nós aqui somos normais, ninguém gostaria que acontecesse uma coisa ruim, né? Ah, não, aquele negócio que foi ruim na minha vida, eu quero que aconteça de novo. Ninguém gostaria disso. Eu estou falando de coisas realmente boas, coisas que trouxeram alegria, um tempo que você viveu, uma experiência que você teve. Se você tivesse a oportunidade de dizer a uma pessoa, ou pedir para uma pessoa, dizer, não, eu gostaria que isso acontecesse novamente na minha vida, o que você pediria? O que eu quero trazer para você é um desejo, nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Ele tem um desejo de algo que aconteceu no passado, e Ele deseja que aconteça novamente em 2023. Nos nossos dias, com a nossa geração. Deus tem esse desejo. E quando eu falo isso, que Deus tem esse desejo aconteceu por causa de um homem. Um homem que fez grandes coisas, foi muito reconhecido. Um homem que foi honrado por Deus. A história dele está na Bíblia. Foi um homem que foi chamado, ou foi conhecido como segundo o coração de Deus. E agora vocês já sabem de quem eu estou falando. Eu estou falando de Davi. Davi foi o homem que foi reconhecido segundo o coração de Deus. Olha o privilégio desse homem. Era um homem santo? Era. Mas ele também pecou.
Ele fez coisas erradas que Deus não aprovou, pagou um alto preço por isso. Mas Deus falou que esse homem era o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele foi reconhecido por isso, por Deus, porque ele fez algo maravilhoso na sua época. Ele criou o tabernáculo para que, quando ele assumiu o reinado, quando ele foi rei em Israel, ele quis trazer a presença do Senhor para perto, porque a arca que representava a presença do Senhor tinha sido roubada, e ele, não, eu preciso da arca, ele vai buscar a arca, e ele cria um tabernáculo para receber essa presença de Deus. E também é por isso que Deus o considera segundo o seu coração. Deus tornou esse homem o rei mais abençoado da terra por causa dessa atitude dele. A única coisa, presta atenção nisso, você já vai entender a mensagem. A única coisa que destrói, a única coisa que nos faz pecar, a única coisa que nos faz sofrer é a falta do conhecimento. Então presta atenção, o que eu estarei ministrando aqui, o que Deus vai estar colocando aqui no nosso coração, na nossa vida, o que Deus está entregando para nós aqui, é algo muito importante, é algo revelador, é algo que vai mudar a sua vida. Como toda mensagem da palavra de Deus é para mudança, mas essa vai ressignificar muitas coisas na sua vida. Sabe, o que te trouxe até aqui no dia de hoje, não é suficiente para onde Deus quer te levar. Deus tem muito mais para realizar na minha e na sua vida. É muitas coisas que Deus tem para revelar ainda para nós. E eu queria que você hoje recebesse essa instrução, e que esse ano, esse novo ano que está se iniciando, seja um novo tempo na sua vida. Seja uma virada radical no seu pensamento, no seu modo de viver, na sua cultura, em tudo, em tudo. Eu queria que você fosse muito otimista diante dessa palavra, e que você saísse daqui como um passarinho voando nas asas do Espírito, porque a Bíblia nos ensina isso. Se você não ficar atento, se você não entender, se você não conseguir acompanhar o que Deus vai fazer, você vai ficar para trás. Por isso, hoje é dia de você olhar bem as pessoas que estão do seu lado. Olha bem para as pessoas que estão aqui, porque daqui a um ano, daqui a algum tempo, você vai olhar e você vai sentir, infelizmente, falta de algumas pessoas que não entenderam, pessoas que não compreenderam, pessoas que deixaram passar, que foram influenciados por outros pensamentos, por outras teologias, por outros ensinos. Isso que nós estamos entregando, isso que eu estou entregando para você aqui hoje, isso não é uma invenção, não é isso, não é um achômetro, eu acho que isso vai acontecer, também não é isso. Eu quero te dizer também, o que eu estou entregando para você aqui hoje não é uma opinião, não é um projeto, não é um estudo. O que eu quero ministrar para você aqui nesta noite, eu quero compartilhar com você aqui nesta noite, isso é uma visão, isso é um DNA, isso é uma direção do próprio Deus para mim e para você. Eu quero te dizer que isso também não vai acontecer só na Maná Church. Isso já está acontecendo em muitas igrejas que têm entendido, que têm acompanhado, que têm se sensibilizado. A palavra de Deus diz que só entende as coisas espirituais quem é do Espírito. Tem pessoas que não entendem nada, tem pessoas que dizem, está tudo indo de água abaixo, tem pessoas que não vai dar certo, tem pessoas que estão dizendo, eu nem sei, eu nem tenho mais perspectiva. Você está muito enganado, eu tenho uma grande expectativa, eu tenho uma boa notícia. Quando isso tudo aqui acabar, nós vamos morar eternamente no céu, com Jesus, com o Salvador. Como diz, se não me falha a memória, Billy Graham, eu já li o final da Bíblia, eu já sei como tudo isso vai acabar.
Você tem que ter essa convicção, meu irmão. Talvez você tenha uma pergunta, né? Como homem, eu como adolescente, como jovem, eu já fiz muito dessa pergunta para os meus professores, para os meus pastores. Por que Davi, então, era o homem segundo o coração de Deus? Por quê? Está em Salmos, de número 27, versículo 4. Olha o que ele diz. Uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Isso já foi suficiente para Deus olhar para Davi e dizer: isso é crente. Esse homem é crente. Esse homem eu tenho interesse nele. Esse sente o que eu sinto no meu coração. Esse vai fazer tudo aquilo que eu desejo. Esse homem é escolhido. Esse homem é sensível. E se eu fosse você, eu começaria a imitá-lo. Eu começaria a orar ao Senhor pedindo somente essa coisa. Isso que nós acabamos de cantar. A presença. A presença é quebrar o perfume, é quebrar o orgulho, é quebrar aquilo que nós mais tem valor na nossa vida hoje, é quebrar diante do Senhor. Senhor, eu quebro na tua presença, porque o Senhor vale mais na minha vida. Você pode começar a fazer isso agora. Uma coisa, Senhor, eu quero te pedir nesta noite, no início desse ano, e eu vou buscar nos 365 dias isso, que eu possa morar, que eu possa permanecer na tua presença todos os dias da minha vida. Ei, ainda eu quero mais, eu quero contemplar a tua formosura, e eu quero mais, eu quero inquirir no teu templo. Davi, ele está dizendo que ele vai fazer várias coisas para o Senhor. É um versículo conhecido, nós recitamos ele, mas nós não entendemos a profundidade que tem isso. Primeiro ele pede ao Senhor, depois ele busca, e ele também não se contenta com isso, ele deseja, ele quer aprender, ele quer saber mais sobre ele. Tem pessoas que vêm na igreja só para pedir, né? Não, eu vou na igreja porque eu estou precisando. Isso não é suficiente, irmão. Isso não é suficiente, irmã. Tem que ser um pouquinho mais. Você tem que vir para pedir e você tem que vir para buscar. Tem que vir, pegar e levar. Deus vai fazer isso. Mas isso também não é suficiente. Você tem que desejar. Eu vou levar, mas eu quero também para mim. Sabe, eu preciso mais disso. Eu preciso aprender a lidar com a presença. Eu preciso aprender a chegar na presença. Eu preciso aprender a ficar na presença. Eu preciso aprender também a sair da presença. Eu preciso saber mais sobre Ele. Sabe, o versículo diz que ele queria inquirir no seu templo. E eu fui olhar isso lá com o irmão Aurélio, o que isso significa. E ele diz que inquirir é procurar ou tomar informações sobre algo, é pesquisar, é investigar, é descobrir a verdade. Você tem feito isso, irmão? Você chega em casa e você vai ver se o pastor pregou certo? Desde o início dessa igreja aqui, eu sempre desafiei a igreja a fazer isso. Sempre, porque tem muita igreja pregando coisa errada. Muito pastor pregando coisa que não está escrito na Bíblia. E eu te desafio a você chegar em casa nas madrugadas, hoje é quarta, quinta-feira, pega essa palavra de novo e diz: Senhor, fala comigo de novo. Na quinta, na sexta, no sábado, fala comigo, Senhor. Busca, procura. Você precisa descobrir a verdade de Deus para a sua vida. É por isso que muitas vezes o crente vem para a igreja, recebe, ou percebe alguém recebendo, ele fica: olha o que está acontecendo, olha que igreja linda, olha que igreja isso, olha que igreja aquilo. Esse crente aí eu chamo do crente boca aberta, né? Ele fica, acontece com os outros, mas não acontece comigo.
É porque você pede, mas você não busca, você não deseja, você não quer aprender, você não quer saber mais. Sabe o que Davi era? Para que você entenda nos dias de hoje realmente como era Davi. Davi era um homem fascinado pelas coisas, pela presença de Deus. Ele era um homem doido pela presença de Deus. Querido, isso que eu estou dizendo para você, isso que nós estamos pregando, isso que eu estou ministrando hoje, isso não é uma promessa, isso não é uma história, isso não é uma lei humana, isso não é um desejo, isso é um decreto que saiu da boca do próprio Deus. O próprio Deus faz essa declaração: eu vou restaurar a tenda de Davi, que está caída, eu vou consertar os muros quebrados, eu vou fazer. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele entendeu que a presença de Deus vale muito mais do que qualquer outra coisa. Ele entendeu isso. Sabe, Deus poderia ter escolhido tantas outras coisas, queridos, para trazer para o presente. Coisas que aconteceram no passado, para trazer para o presente. Por exemplo, curas, milagres, ensino, multidão. Ele poderia dizer: eu queria aquele povo todo que andou atrás de mim no deserto. Eu queria nos dias de hoje também. Os milagres, como Lázaro, que já estava 3 dias lá dentro, eu queria que acontecesse isso nos dias de hoje. Poderia ser, seria um grande evento. Cegos sendo curados, paralíticos andando, tantas coisas. Mas Deus não, ele prefere, ele quer, o desejo dele é trazer o tabernáculo de Davi. Por que Deus não escolheu o templo de Salomão? Por que ele não escolheu o esplendor do tabernáculo de Moisés, o templo, tantos outros? Se eu não me engano, na Bíblia foram 3 templos construídos para que a presença do Senhor estivesse nesse lugar. Por que ele não escolheu as cortinas, o ouro, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos? Por que ele não escolheu trazer para os nossos dias de hoje a experiência da pia, do lugar do sacrifício, da fumaça que subia como incenso até o trono dele, que ele se alegrava com isso? Deus não escolhe nada disso. Deus fala nesse versículo: eu quero a tenda de Davi. Eu quero a tenda de Davi, isso mesmo. Eu quero aquele puxadinho, eu quero aquilo que foi feito lá naquela época, é isso que eu preciso. Eu preciso recuperar, eu preciso restaurar, eu preciso consertar. Queridos, muitas das vezes o nosso desejo não se alinha com o desejo do Senhor, porque nós queremos as coisas perfeitas, as coisas lindas, as coisas maravilhosas, as coisas grandes. Mas o nosso Deus, Ele é diferente, Ele pensa diferente. Sabe o que Ele faz? Ele quer tudo que está estragado. Ele escolhe o que não está funcionando muito bem. Ele escolhe aquilo que ninguém dá mais valor. Aquilo que já foi rejeitado, aquilo que já foi esquecido. Aquilo que alguém já disse: isso aqui não vale mais, isso aqui não tem mais jeito. Aí Deus diz: não, é esse mesmo que eu quero fazer. Sabe, isso aconteceu com o próprio Davi. Ele sabia exatamente porque isso aconteceu com ele. Quando ele foi ser ungido, que o profeta chega na casa de Jessé para ungir o rei, vieram os irmãos maiores, os mais fortes, os mais bonitos. E quando terminou todos os irmãos, Deus não confirmou isso.
Então, ele pergunta para Jessé: tens mais algum filho? Tem um, o mais novinho, sabe? É um que não merecia estar aqui, é um que está lá no campo. Estavam todos preparados para sentar à mesa. Deus, Ele é tremendo. É quando a palavra de Deus diz assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqueles que estavam prontos já para sentar à mesa, Deus tira a mesa aí. Então espera, porque quem vai sentar na mesa tem que sentar primeiro. Quem vai ser honrado vai sentar primeiro. Depois que ele chegar aqui e sentar à mesa, nós todos vamos sentar. Deus, Ele faz isso, querido. Deus, Ele nos surpreende. Deus nos surpreende em tudo. Deus, Ele tem um projeto perfeito para nós. Deus quer restaurar. Por que que Deus vai fazer? Por que que Deus quer fazer isso? Por que que Deus quer fazer isso, pastor? Ele não busca adoração, Ele busca adorador. Deus não busca um prédio suntuoso, um prédio lindo, um prédio grande, não. Sabe o que que Deus busca? O que acontece dentro do prédio. Ele busca aquilo que quando as pessoas saem dessa reunião aqui, aí Ele acompanha, Ele vai lá na casa, e Ele se alegra, está acontecendo, Ele está vivendo, Ele está provando. Ele sabe que a minha presença vale mais. Ele está aqui hoje, mas Ele vai voltar, porque Ele sabe que a presença vale mais. É isso que Deus observa. Davi, ele recupera a arca, traz para dentro da tenda. E sabe o que ele faz? Pela primeira vez, ele insere na liturgia, naquela época, a música no culto. Pela primeira vez. Ele traz a arca, coloca debaixo dessa tenda e ele coloca música. Ele prepara equipes de louvor para ficar ali louvando e adorando ao Senhor na quarta-feira e no domingo, no culto das 5 e das 7. É verdade isso, irmão? É verdade isso que Davi faz? Não. Davi não faz isso. Davi, ele prepara músicos, equipes de adoração, para ficar diante da arca, olhando para a arca, 24 horas por dia, 7 dias por semana, dizendo: bom é o Senhor, bom é o Senhor, bom é o Senhor, toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor. Ficar louvando, exaltando o nome do Senhor 24 horas por dia, fazendo essa adoração ao Senhor. Tem algumas pessoas que 1 hora, 2 horas de culto, já olha o relógio. Aí quando alguém vem pregar, alguém vai cantar, levanta a mão, irmão, baixa a mão, irmão, fecha o olho, irmão, abre o olho, irmão. Até abrir o olho tem que dizer, porque às vezes tem gente que dorme no culto, né? Dá glória a Deus, irmão, diz aleluia. Vem para a vigília, irmão, vem para o culto, irmão. A presença do Senhor vale mais. E se a presença do Senhor vale mais, não nos custa e não nos cansa estar 24 horas louvando, exaltando o nome do Senhor. Precisamos viver aquilo que Deus deseja que vivamos. Isso é um desejo do próprio Deus. E vai fazer, e vai acontecer. Já está acontecendo. Eu queria que você fizesse um ato profético comigo agora. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração, e você diga assim, diga bem alto após mim assim: Deus, qual o perfil de adorador que o Senhor está buscando? Agora escuta Ele falar com você. O próprio Espírito Santo vai te responder. É só você escutar. É só você entender o que Ele está buscando de você. Qual é o adorador que Ele deseja de você? O que Ele está pedindo para você? Ele já tem falado, Ele já tem mostrado.
Mas você não tem entendido, você não tem feito, você não tem obedecido, você está fugindo disso. Ele já está dizendo isso. Busque a presença, busque a resposta, o Senhor vai falar. Sabe, querido, eu vou te dizer aqui, à luz da Bíblia, qual o perfil de um verdadeiro adorador. Isaías 6 diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz se clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai. Esse é o perfil de um adorador. Essa é a régua. Se não for assim, esquece. Se não for assim, esquece. Ano novo, mas tudo velho. Porque precisa de odre novo para vinho novo. Precisa de posicionamento, precisa de mudança, precisa de entendimento. Você precisa aprender isso. Pastor, eu não estou entendendo nada. Apocalipse 4, versículos 6 e 8, diz assim, na parte da frente do trono estendia-se um mar de vidro cuja superfície brilhava como cristal. Diante e em volta do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos à frente e atrás. O primeiro desses seres tinha a forma de um leão, o segundo parecia um bezerro, o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto a forma de uma águia, com as asas abertas como se tivesse a voar. Cada um desses seres viventes tinha 6 asas e estavam totalmente cobertos de olhos, mesmo debaixo das asas, e de dia e de noite sem descanso, e de dia e de noite sem descanso dizia, Santo, Santo é o Senhor Deus que tem todo o poder, que era, que é e que há de vir. Eu acho que agora você começou a entender alguma coisa. Sabe, Isaías, o profeta Isaías profetizou isso. João, numa visão, viu isso. A mesma visão, o mesmo ambiente. Isaías, 700 anos de Jesus, ele profetizou sobre isso. João, 100 anos depois de Jesus, aproximadamente nada mais, nada menos do que 800 anos, no céu acontecia algo assim. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 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 Se você não entendeu ainda, eu vou continuar. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Davi entendeu isso e ele disse, eu quero a presença vale mais. Eu não tenho humanamente, eu não vou ter condição de ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana diante da presença do Senhor. Então eu vou fazer uma equipe de adoração, e essa adoração vai permanecer para sempre, porque no céu acontece, aqui na terra também vai acontecer. Querido, chega dessa brincadeirinha de vir domingo, vir para a igreja, chorar, rolar, pular, e chega na segunda-feira, bate aquela tristeza, aquele cansaço. 2 horas na igreja e a gente vê o fogo descer. Chega na segunda-feira, a gente tem um encontro com Satanás. Satanás vem tirar nossa paz.
vem o choro. A minha Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aí tem crente que vem domingo à noite na igreja, chega de manhã, chega a tristeza batendo a porta, a conta para pagar, o marido já que não quer trabalhar, a esposa que não quer fazer nada em casa. Sangue de Jesus tem poder, a presença de Deus vale mais. Essa presença que está aqui tem que estar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Querido, se isso não funcionar, vamos fazer outra coisa. Vamos abrir uma escolinha. Vamos cuidar das crianças. Abrir um curso profissionalizante. Vamos preparar o pessoal aqui para ser coach, né? Para fazer atendimento, para ajudar as pessoas aí, para fazer cursinho. Se isso aqui não resolver, querido, nós precisamos fazer outra coisa na nossa vida. Sabe, a Bíblia fala sobre os serafins que tinham as 6 asas. E estudando só um pouquinho assim a teologia, ela diz que o serafim é um ser de fogo. E sabe do que os serafins se alimentam? De fogo. Serafins são seres de fogo que se alimentam da fonte, que é o fogo, que é o próprio Deus. Aquele que você adora tem que ser a fonte que te alimenta. Então, quando nós estamos adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele mesmo está providenciando o nosso alimento, o nosso descanso, a nossa provisão, tudo aquilo que nós precisamos. Se nós estamos diante dEle, Ele vai suprir toda a nossa necessidade. Quanto mais você dá, mais Ele te oferece. Se você oferece, Ele vem. Se você oferece, Ele faz. Se você oferece, Ele fala. Se você oferece, Ele se apresenta. Se você oferece, a sua presença vale mais. Se você oferece, Ele te dá descanso. Se você oferece, Ele te dá tranquilidade. Se você oferece, Ele te dá serviço. Se você oferece, Ele te dá dinheiro. Se você se oferece, Ele dá saúde. Ele dá tudo o que nós precisamos. Mas nós somos fera para trocar essas coisas. Nós primeiro queremos buscar as coisas, para depois buscar a presença. Está errado. É primeiro a presença. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas, todas elas vão ser acrescentadas. Você precisa aprender a se alimentar dele. Você precisa ter essa noção, esse conhecimento. Só tem uma explicação de você não querer adorar, de você não buscar, de você não se interessar por isso. Se você nunca se alimentou dele, aí eu entendo. Não é porque você nunca teve uma experiência, você nunca experimentou, aí eu entendo isso. E é provável que aqui nesta noite tem pessoas, olha, eu nem entendo isso, eu não sei nem o que o pastor está falando. Eu nunca experimentei isso. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós queremos te oferecer isso. O nosso desejo é que você sinta isso, é que você tenha essa experiência. E você vai ver que a presença do Senhor vale mais. Sabe, tem muitas pessoas e você deve conhecer algumas. Aqui eu acho que não tem, mas deve ter. Pessoas que vão para a igreja. Pastor, eu já vou para a igreja há tanto tempo, nada acontece comigo. Pastor, eu busco a presença do Senhor e nada acontece comigo. Pastor, eu estou indo buscar, mas eu estou sempre necessitado. Pastor, isso, pastor, está difícil. Pastor, que crise. Pastor, que circunstância. Sabe, aquela prova que nunca passa. Tempestade, ela tem início, ela tem tempo, né, de início e de fim, irmão. Quando nós entramos num ciclo, isso já não é mais tempestade, isso é Satanás mesmo, é inferno mesmo, sabe, que vem e toma, e passa ano, e não consegue sair daquele ciclo vicioso, sabe? E a pessoa ainda diz, não, eu sou crente, eu creio, eu leio a Bíblia, eu oro. Sabe qual é o nome disso?
é religiosidade. Sabe qual é o nome disso? Aparência. Diz que é, mas não é. Diz que faz, mas não faz. Nenhum aleluia, nenhum glória a Deus. Por causa disso, agradece, irmão, você está aprendendo. Não estou entendendo. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Dói. Dói. Dá sono? Dá. Cansa? Cansa. Dor na cabeça? Dá dor na cabeça. Preguiça? Dá preguiça também. Falta de vontade? Falta de vontade também. Não chega na hora? Também. Relaxamento? Também. Não sente nada? Também. Nesse calor de Maceió, o cara frio, o cara gelado, não tem uma lágrima no olho, não chora, não tem lágrima, não tem sentimento. Sabe por que isso? Nunca se alimentou dele. Canta que a presença vale mais, mas não sabe o que é a presença. Nunca experimentou a presença, porque se experimentasse, não teria língua frouxa. Se experimentasse a presença, não passava necessidade. E eu digo isso com autoridade. Se experimentasse a presença de Deus, não murmurava. O que mais tem é crente murmurador, queridos. Você quer viver uma virada hoje? Eu estou ensinando, e não é ensinamento meu, é a palavra do próprio Deus. Ele tem interesse em fazer algo novo na tua vida. Ele tem interesse em te dar um ano mais feliz de todos os anos da tua vida. Ele tem interesse. Mas você precisa entender que a presença dele vale mais. Sabe? Isso tem que ser o nosso textuário de vida todos os dias. Faça isso. Vou dar um deveres aqui para criança, né? As professoras fazem isso. Escreva num papelzinho. Cola no espelho do banheiro, do guarda-roupa, da porta lá. E coloca esse versículo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Eu duvido que a tua vida não vai mudar. Eu duvido que a tua vida não vai mudar. Se você está aqui nesta noite é porque você acredita. Se você está aqui à noite é porque o Espírito Santo de Deus, ele tem um projeto, ele tem um plano, ele tem um propósito na tua vida. Se você veio aqui nesta noite para a presença de Deus, é porque você acredita na presença de Deus e ele vai fazer algo na sua vida. Querido, atenda. É muito simples. Um pedaço de pau aqui, outro pedaço de pau aqui, outro pedaço de pau aqui, e uma cobertura, pele de animais da época, e a arca aqui no meio, a presença. Sabe por que Deus fez isso? Para ninguém dar desculpas que não pôde chegar na presença de Deus. Essa presença, esse lugar, esse preparo, pode ser na igreja, pode ser na casa, pode ser no teu quarto, pode ser no teu banheiro, pode ser na tua sala, pode ser no teu trabalho, pode ser dentro do teu carro. Você pode chamar a presença do Senhor aonde você desejar, e Ele vai. E Ele vai. Sabe por que Deus vai fazer isso? Aí está na hora aqui de eu mostrar para vocês a mensagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Pastor Daniel nem sabia que eu estava, pastor Daniel Regis Cavalcante, um pastor que já esteve aqui, ele nem sabia que eu estava aqui em Maceió. Ele mandou uma mensagem, exatamente assim, ó. Jairo, meu mano, uma porta, entre parênteses, janela, espaço, buraco, foi aberta no céu em favor do Brasil. Ele vai atingir de forma significativa a igreja invisível e vitoriosa do Senhor. É um momento propício para projetos de fé. É um momento próprio para recebermos respostas. Deus vai usar os filhos maduros, os que temem e permanecem na infância espiritual, poderão ser salvos, mas para o trabalho desse tempo, tem como prioridade usar os filhos maduros. Aí eu fui olhar mais alguma coisa na Bíblia e eu achei que não foi só nesse concílio em Atos que Deus falou através deles. Deus usou o profeta Amós, no capítulo 9, versículo 11, ele deixa, quem acompanhou a igreja nossa aqui desde o início sabe que a nossa igreja, ela tem um DNA, ela tem uma visão dada por Deus. E olha o que está escrito em Amós 9, versículo 11 a seguir, diz assim: naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará estas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra, nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, o próprio Deus. Por que Deus vai fazer, pastor? Porque Ele quer alcançar as nações. Querido, aqui tem promessa, aqui tem promessa. Aqui tem um tempo, Deus não vai demorar a fazer o que Ele disse aqui. Aqui diz quem vai fazer, é o próprio Deus que vai fazer. Aqui diz o objetivo, porque há um propósito. Aqui tem endereço e tem um tempo determinado. Tem um povo, tem um lugar. Aqui tem restauração. Restauração não é para pessoas inteiras. Restauração não é para super crente. Restauração não é para super pastor. Restauração não é para santo que não pode levar a mão, senão o céu puxa. Levanta a mão, eu digo. Restauração, querido, é para quebrado. Restauração é para humilhado. Restauração é para arrebentado. Restauração é para machucado. Restauração é para quem está doente. Restauração é para quem está caído. Você está entendendo? Se você não entendeu ainda, se tem por acaso alguém aqui que não precisa de restauração, você não precisa mais vir na igreja. Se você já está completo, se você já está perfeito, você está no lugar errado, porque essa igreja aqui é a igreja de imperfeitos, de pessoas erradas, de pessoas que não tinham mais solução, de pessoas que foram rejeitadas pela própria família. E vai vir mais.
E vai vir mais. Vai vir mais, vai vir mais, vai vir mais. Vai vir drogados, vai vir ladrão, vai vir prostituta, vai vir homossexual, vai vir tudo que não presta, vai vir. Só que vão ser restaurados pelo próprio Deus. Pastor, o meu casamento não está nada legal. Pastor, a minha vida financeira não está boa. Pastor, a minha saúde não está bem. Pastor, o meu ministério, o meu chamado. Pastor, o meu emocional, o meu psicológico. Essa mensagem é para você, querido. Você está assim, mas você não é assim. Deus vai mudar, Deus vai restaurar. É simples, é simples. É simples, Deus quer coisas simples. Tabernáculo é até bonito, né? Tema da mensagem. O tabernáculo de Davi. Mas no original essa palavra aí, no grego, se não me falha a memória, é sucar. Sabe o que é sucar? Barraca. Sabe o que é uma barraca? Frágil. É uma tenda, irmão. É uma tenda, é exatamente aquilo que quando vai fazer acampamento, né? Já foi feito aqui o acampa dentro, aqui na igreja. Barraquinha. Barraca não suporta tempestade. Barraca não suporta vento. Não suporta chuva, muita chuva. Não, barraca não suporta. Não suporta isso. Ela é simples. Mas a presença é que vale. Não é a barraca, não é a tenda, é a presença. É a presença que é mais importante, você precisa entender isso. Mega gente, santo. Deus, ele precisa de alguém que saiba que ele é grande. Que ele precisa ser adorado, que ele precisa ser louvado, que ele precisa ser buscado. Sabe, tudo isso aqui que nós estamos vivendo hoje, isso é transitório, isso é passageiro, isso é provisório. Essa tenda é tudo provisório, é tudo passageiro. Agora a presença não. A presença não, querido. Ela não era lá naquela época. Não vai ser hoje, vai continuar para sempre. Nós vamos estar sempre na presença de Deus. Essa tenda, ela tem nome. É a tenda caída de Davi. Por que Deus escolheu esse exemplo para nós hoje? Por quê? Porque um dia, Deus falou com Davi e disse para Davi assim, ó: jamais, Davi, escuta o que eu vou te dizer, jamais faltará na tua descendência homem que se assente na cadeira em Israel como rei. Deus falou isso para Davi. Davi morreu e Deus continuou cumprindo a sua palavra. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para que se arrependa. Ele vai cumprir o que Ele falou para a sua vida, Ele vai cumprir. Ele te chamou, Ele te salvou, Ele tem um propósito. Você nasceu foi porque Ele quis. Porque Ele quis você estar aqui, é porque você tem um chamado, Ele prometeu, Ele vai fazer. Pastor, mas já passou tanto tempo, mas Ele vai fazer, Deus vai fazer. O nosso Deus é um Deus de aliança, Ele vai honrar, Ele vai realizar. Ele é o Deus de aliança, Ele vai fazer. E sabe, por que mais também Deus escolheu a Davi, e também Deus deseja que venha a tenda de Davi para os dias de hoje? Porque Deus, presta atenção nisso, querido, isso é uma chave muito importante para você. Deus não disse assim para Davi, assim, ou mandou um profeta dizer assim, ó: Davi, eis que te digo, faça uma tenda, prepara para a presença de Deus. Ninguém falou isso. Eu procurei na Bíblia, nunca isso foi dito, nem por Deus, nem por profeta, nem por sacerdote, por ninguém. Ninguém falou isso para Davi. Mas chegou um dia que Davi foi coroado rei,
E ele se lembrou: eu preciso, para ser um rei bem-sucedido, um homem sucedido, eu preciso é da presença. Eu preciso é da presença. Isso aqui que eu tenho, isso sem a presença de Deus não vai valer nada. Ele fez isso voluntariamente. Voluntariamente. Ele foi ativo, ele foi preciso. Ele teve uma prontidão. Ele queria a presença de Deus na vida dele. Eu queria te convidar para se colocar de pé. Sabe, querido, lá na eternidade, nós vamos ver a árvore da vida. A árvore da vida representa os meses do ano. Lá na eternidade, nós vamos ver também os 24 anciãos que estão diante do trono, cantando, adorando, louvando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. 24 anciãos representa 24 horas do dia. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa o horário que você vai estar orando, que você vai estar cantando, que horário vai estar louvando, não importa o local que você está, não importa se você está no Brasil, se você está na Inglaterra, não importa, é 24 horas, ele está entendendo a mensagem, ele está ligado, ele está on, ele está atualizado na sua oração, no seu louvor, e ele está levando na presença de Deus. A Bíblia diz que ele leva uma taça com a nossa oração, com o nosso louvor, e ele entrega para o próprio Deus. Eu estava pensando ali, eu vim da Inglaterra, só em cima do oceano eu fiquei aproximadamente 11 horas em cima do oceano. O avião a mais de 10 mil metros de altura, a 1000 e poucos quilômetros por hora. 11 horas nessa situação. E quando eu estava ali louvando e sentindo a presença de Deus, assim, meu Deus, era a mesma presença que eu sentia lá, eu estou sentindo aqui essa mesma presença. O Deus que está lá, Ele está aqui, ou seja, antes de eu chegar aqui, Ele já chegou. Querido, essa é a presença, esse é o nosso Deus, Ele está em todos os lugares, Ele recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Tudo que for ligado será ligado. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Os anciãos fazem isso, os anjos fazem isso. Eu queria que o nosso propósito, muita gente faz essas promessas no início de ano, né? Mas assim, com todo respeito e com todo carinho, querido, eu quero dizer isso para você. Eu também já fiz muito isso. Os meus planos, né? Do ano. Pode até ter plano. Pode até ter, mas se o plano número um na sua vida não for ter o tabernáculo de Davi de volta, não vai valer a pena de nada mais. Se não for você buscar a presença de Deus acima de todas as coisas, não vai valer a pena, querido. Coloca isso diante do Senhor. E eu quero declarar, se você fizer isso hoje, eu quero declarar já agora para o seu ano, que comece a vir a recompensa, que comece a vir a dupla honra, que comece a vir o reconhecimento sobre a tua vida. E você vai ver o que diz em Malaquias, e você vai ver outra vez a diferença do que serve e do que não serve. Você vai ver essa diferença. Deixa eu dizer outra coisa para você. Crente religioso não incomoda o inferno. Crente religioso não incomoda o inferno. Crente religioso não ganha a cidade para Jesus. Lembra quando Jesus teve um encontro com aquela mulher no poço? Lembra desse encontro? Que ela fala, que Jesus fala para dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, que ela pergunta onde que eu devo adorar ao Senhor, e Jesus diz: olha,
não importa o lugar, Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Sabe o que essa mulher fez depois do encontro com Jesus? Da presença de Jesus, quando ela teve a experiência da presença de Jesus, sabe o que ela fez? Ela foi para a cidade: venham, 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 venham ouvir as boas novas. Mulher pecadora, mulher com muitos maridos, que não era casada. Essa foi uma missionária. Essa foi uma verdadeira missionária, porque ela entendeu o que era a presença de Jesus. A palavra é essa que eu tenho para você, querido. Talvez você veio numa expectativa de ouvir outra coisa, mas não adianta você ouvir outra coisa se primeiro não for arrumado a nossa casa, as coisas serem colocadas nos seus devidos lugares, as prioridades nas suas ordens certas.